Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista, uma edição especial dentro do Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. Nós estamos aqui na sede do IBAM, no Rio de Janeiro, e vamos conversar com Leonardo Mello, que é sociólogo pela PUC, com mestrado em Estatística pela ENSE e IBGE e especialização em Políticas Públicas pela Universidade do Texas. No IBAM, ele desempenha a função de analista socioambiental. Tudo bem, Leonardo? Tudo jóia, Josué. Leonardo, muito se fala em transversalidade de políticas públicas, mas o que é exatamente isso e qual a importância dessa palavrinha ou dessas ações ligadas a esse termo? É uma pergunta boa, Josué. Transversalidade de políticas públicas é a ideia de que uma política pública nunca anda sozinha em relação à sociedade. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o poder público municipal, que é em geral aquele que está mais próximo do cidadão, ele desempenha muitas funções, não todas. E essas funções que ele desempenha, vamos pegar aí creches, vamos pegar aí escolas, elas se relacionam entre si. Você não pode ter uma comunidade, só para exemplificar, em que você coloque uma escola e espere que as mães trabalhem e não coloque creche. Então, só as mães que têm filhos a partir de uma certa idade vão poder trabalhar porque terão onde deixar seus filhos. Ou você coloca uma escola em tempo integral e tem que se articular com algum setor da prefeitura que provê merenda escolar, porque uma escola em tempo integral tem que prover também aos alunos alimentação. Então, esse exemplo pequeno serve para a gente mostrar para as pessoas, tanto as pessoas comuns ou lideranças sociais, quanto os gestores públicos, que quando se fala em administração pública, fala-se simultaneamente de transversalidade. Seria uma espécie de dar o peixe enquanto se ensina a pescar? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. As pessoas, todos nós, quando falamos de políticas públicas, gostamos de ver as coisas de forma mais estanques. Mas eu e você, Josué, sabemos que quando na nossa própria casa, que nós fazemos uma gestão, só que é uma gestão privada dos recursos, nós também relacionamos as ações que fazemos dentro de um cômputo geral. Então, tudo que fazemos pensando no conjunto dos benefícios e das inter-relações entre uma ação face às outras ações que nós promovemos dentro de casa. Trazendo para a sua área especificamente, como essa transversalidade se dá no aspecto de políticas ambientais dentro dos municípios? É muito legal essa pergunta, porque até poucos anos atrás, política ambiental era patinho feio. Ninguém falava de política ambiental. E hoje em dia ela está na boca do povo, né? Você teve Rio 92, você tem agora toda a questão da água. E você se pergunta, será que isso tem relação com políticas ambientais? Ora, políticas ambientais agora é mais uma forma que nós temos de abordar a questão da qualidade de vida associada à geração de emprego e geração de bem-estar. Em outras palavras, no passado, até um edifício vizinho ao seu que fazia barulho, nós vimos como ordem pública. Isto também é política ambiental. Você agora não pode ter um edifício que tenha um salão de festas sem ter um isolamento acústico. Eu vou trazer um exemplo bem mais concreto. No passado, os edifícios onde a maioria de nós vive, eu, você e os ouvintes vivem, são edifícios em que a conta de água é coletiva. Na legislação do município do Rio de Janeiro, agora, edifícios novos eles têm que ter a conta de água, ou os hidrômetros, ou os medidores individualizados, de tal forma que cada um perceba o impacto do seu estilo de vida no consumo de água, e não mais você socialize o seu desperdício com o de outras pessoas que têm uma consciência maior para tentar economizar a água. Isso é questão ambiental também. Quais as principais diferenças entre municípios que têm perfis no aspecto rural e municípios que têm perfil mais voltado na questão urbanística, mais urbanizado, que tem mais pessoas? Isso é bem interessante você tocar nesse ponto, porque a questão ambiental também, se a gente parar na rua e perguntar para o ouvinte ou perguntar para uma pessoa que está, um colega nosso de trabalho ou num bar, você fala de questão ambiental, o que todos pensamos? Árvores. Árvores e parques. É o verde, né? Parece que a questão ambiental é uma coisa que está fora da nossa vida. É problema dos outros, é problema do poder público, é problema só do gestor, não é problema nosso. E aí, quando a gente traz essa questão para o nosso dia a dia, a gente pensa, bom, eu moro no Rio de Janeiro,
Questão ambiental é o quê? É a Floresta da Tijuca? Está preservada? Não. Questão ambiental é a oficina na qual eu levo meu carro, ela coleta o óleo e manda para reciclagem? Questão ambiental é os restaurantes onde eu vou comer perto do meu trabalho, eles também guardam óleo? Eles não desperdiçam água? Isso tudo é questão ambiental. Ou seja, a questão ambiental hoje, seja para municípios mais rurais ou urbanos, então o gestor que está ouvindo pode estar no começo pensava assim, não, esse tema não é da minha conta, eu moro num município completamente urbanizado, como São João de Meriti, que é um dos municípios mais urbanizados do Brasil. Mas não, isso tem a ver com a nossa vida, porque os restaurantes, os estabelecimentos comerciais e as famílias, então é muito comum associações de moradores em comunidades estarem preocupadas com isso também, sabem que a questão ambiental é algo que ajuda ou não a sua qualidade de vida. Passa desde o tratamento do esgoto sanitário, a forma como nós coletamos resíduos sólidos nas nossas residências, até a forma pela qual, no nosso emprego, os nossos colegas de trabalho, ou os nossos chefes, ou o dono do estabelecimento comercial, lida com o descarte ou o desperdício. Em relação aos municípios rurais, aqueles para os quais nós estamos habituados a perceber a questão ambiental, nós temos toda a questão da produção rural. Então, municípios eminentemente rurais ou de produção rural, ou onde as populações desses municípios estão engajadas em atividades rurais, para esses ainda é mais evidente a questão ambiental. Vamos citar alguns exemplos. Produção rural, seja de soja ou de milho, ou de cana, vamos trazer esse exemplo, seja o uso de defensivo agrícola, o beneficiamento dessa produção. Ou então vamos falar de gado. O gado não pode fazer pastagem até próximo dos rios. Nós temos que preservar os mananciais e olhos d'água. Tudo isso são atividades que exigem controle por parte da sociedade civil, especialmente agora com a implementação do Cadastro Ambiental Rural, da gestão pública municipal, para que a questão ambiental ela seja equilibrada com a apropriação que nós fazemos, nós seres humanos, da terra, do território, da ocupação, e esse equilíbrio entre como nós nos apropriamos e como a legislação deixa eu, você, ou o servidor, ou o líder comunitário que nos assiste a entender, essa apropriação ela deve ser atendendo à legislação, porque esse atender à legislação permitirá que a qualidade de vida das nossas famílias seja melhor. O que adianta eu ter um município com um rio passando em excelente qualidade de água e eu coloco na nascente ou antes da água banhar a cidade, eu coloco pocilgas e produção de gado ou produção agrícola que depois despeja sobre os rios ou os dejetos do gado, ou dos porcos, ou dos agrotóxicos que vão para as plantações. Se a pessoa não entende isso como uma questão ambiental e de qualidade de vida, então a gente está perdido. E é função do gestor público estar atento a isso. Ele tem o poder de intervir e gerar qualidade de vida através da sua ação. Leonardo, quais os principais desafios enfrentados pela administração pública moderna e o que tem sido feito para minimizar esses problemas? Bom, há muitos desafios, Josué. Eu lembrei só de um exemplo recente que eu vi no jornal, que é sobre como a plantação de árvores, como a criação de parques impacta positivamente a qualidade de vida das pessoas no meio urbano e, obviamente, no meio rural também. Eu só não queria perder essa ideia. Em relação aos desafios, há muitas questões hoje que estão em voga. A gente pode pegar como primeira delas a questão da corrupção e a questão da boa gestão pública. Ano que vem nós temos eleições e o IBAN trabalha fundamentalmente em o quê? Capacitar você, gestor público, e você que é liderança social da sociedade civil, para o quê? Para controlar, para melhorar a qualidade do seu trabalho e com isso fazer o quê? Devolver à sociedade civil melhores políticas públicas. Se isso não é um grande esforço do IBAN para melhorar a qualidade de vida do Brasil nos 5.572 municípios, não há outra forma de apontar. Na prática, o IBAN vem há anos com algumas ferramentas que ajudam nesse fortalecimento da gestão pública municipal. Dentre as ações que o IBAN vem investindo, para as quais o IBAN vem investindo há muitos anos,
que fortalecem a gestão pública municipal estão o apoio à realização de concursos públicos, a estruturação de cargos e carreiras na administração pública. Isso em um campo. Em outro campo, o IBAN possui uma equipe de apoio jurídico para a tomada de decisões pelos gestores, de tal forma que, à medida que as legislações sejam criadas em nível municipal, o IBAN possa melhor aconselhar os gestores, seja do Poder Executivo ou do Legislativo, a produzir uma legislação que seja compatível com as competências municipais e que seja adequada ao seu município. Finalmente, uma coisa que o IBAN faz muito é a produção de estudos e indicadores sobre a qualidade de algumas políticas públicas. E qual não é a melhor forma de você, gestor público, ou você, sociedade civil, saber a qualidade de vida do seu município e até comparar promessas de campanha dos candidatos com aquilo que ele realizou ao longo do seu mandato, do que realizando estudos e apontando a melhoria em diferentes áreas que o município presta de serviços públicos dessas políticas públicas. E como o administrador ou uma pessoa da sociedade civil mesmo pode ter acesso a esses dados ou até mesmo a conhecer melhor o trabalho do IBAN? Bom, o que nós sugeriríamos é que você que está nos assistindo, você acesse a página do IBAN e procure lá. Nós temos cursos que ajudarão você a, mesmo não sendo gestor, entender melhor como funciona a máquina pública, como funciona a gestão pública municipal e, com isso, melhorando a qualidade, sua qualidade de percepção sobre as competências municipais, travar um diálogo melhor com o gestor público. O que nós fazemos com isso, portanto, é capacitar sociedade civil e gestores em uma situação de diálogo mais aberto e mais qualificado, investir em soluções pactuadas e não em atores que um acha que tem a verdade ou que tem o conhecimento e o outro acha que não. Não é esse nosso papel. O nosso papel é juntar forças sociais para que elas, através do diálogo, produzam soluções e melhorem a qualidade de vida de toda a população. Leonardo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Josué. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Você pode assistir outras entrevistas dentro desse acordo de cooperação entre CRA-RJ e o IBAN na TV do nosso Conselho. Muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. Tchau.